Dando continuidade ainda com o sistema digestório, hoje iremos falar sobre a segunda parte desse sistema, né? Os órgãos que fazem parte da segunda parte do sistema digestório. Aqui vamos encontrar os dois órgãos que fazem parte do tubo digestório médio. Então, órgãos que formam o tubo digestório médio: o estômago e suas porções, né, como o fundo, o corpo e piloro, e o intestino delgado com o duodeno, jejunum e o íleo. O primeiro órgão que vamos encontrar no tubo digestório médio é o estômago. Então, do esôfago, o bolo alimentar chega ao estômago, que é uma dilatação do tubo digestivo. Ele se localiza logo abaixo do diafragma, projetando-se na porção mediana e esquerda da parte superior do abdômen. O estômago serve como reservatório para os alimentos ingeridos, que ali são armazenados e misturados com as secreções gástricas. Forma-se, assim, uma massa semilíquida, o quimo, que vai sendo progressivamente liberado para o intestino delgado, de acordo com sua capacidade de absorção. Falando um pouco das partes que compõem o estômago. Na imagem vocês vão ver destacados as partes que os nomes, né, de cada parte que compõe o estômago. Então, a gente, quando vamos estudando e saímos do esôfago e chegamos ao estômago, a primeira parte que nós nos deparamos é com a cárdica, ou com o esfíncter cárdico. Essa porção cárdica, ela tem uma função específica, que é evitar que os alimentos que já estejam no estômago retornem para o esôfago. A região de abertura superior do estômago, em que ele se junta ao esôfago. Então, ela vai evitar que a comida volte, né? Então, tem toda essa questão aí de segurança do organismo para evitar o caminho reverso dos alimentos. Logo em seguida, vamos ter o corpo, que é a porção central, onde ocorre a secreção de enzimas digestivas que se mistura com o bolo alimentar. Na parte mais aqui superior, temos o fundo, que é uma porção em forma de cúpula, mas ela é mais alta e à esquerda, que serve como reservatório. Temos já aqui, quase na porção final, o antro, que é uma porção em forma de funil, e imediatamente distal ao corpo gástrico, quer dizer, distante do corpo gástrico. E, por fim, temos o piloro, que é a porção final do estômago, que possui um esfíncter, que é uma camada muscular circular. Sua função é regular a velocidade e quantidade de saída do quimo para o intestino delgado, o que se dá por um orifício, que é o ósteo pilórico. O estômago, ele é encurvado e possui uma curvatura côncava mais medial, que a gente chama de curvatura menor, que é essa curvatura de dentro. Ela é menor. E temos a curvatura maior, que é essa curvatura que fica na parte de fora, que é uma curvatura mais distendida. É um órgão também que tem movimentos peristálticos, e esses movimentos vai ajudar tanto para misturar o alimento com o suco gástrico, também para que o alimento seja empurrado para a região pilórica e aí assim ir para o duodeno. Então, temos aí algumas principais substâncias que constituem a secreção gástrica. Até citei aqui ao lado da imagem, como o ácido clorídrico, que ele tem uma ação corrosiva e prepara o alimento para a ação das enzimas gástricas.
Quer dizer, sua acidez também mata algumas bactérias que podem ser ingeridas com o alimento. Temos a pepsina, que é uma enzima que digere as proteínas. Temos a lipase gástrica, que é uma enzima que ajuda na digestão das gorduras. E a mucina, muco que recobre a parede do estômago, lubrificando-a e protegendo-a do ambiente ácido. Uma vez que o ácido clorídrico ele é muito corrosivo, então precisa-se dessa proteção para que o ácido gástrico não venha corroer a parede do estômago. Por isso também é importante a região cárdica para que o alimento não volte. Caso esse alimento que já esteja digerido, que já tenha aí recebido esse banho de ácido clorídrico, volte, né, e acontecer queima do esôfago. Muitas vezes que para quem tem refluxo sente essa queimação, né, quando o alimento volta, até mesmo quando há o vômito, a gente sente essa queimação. Isso é a ação do ácido clorídrico que estava ali fazendo a sua função no estômago. E, de repente, algo fez com que esse alimento tomasse um caminho inverso ao que deveria ser feito. Então, se volta, o esôfago ele não tem essa proteção como o estômago. Então, há essa queima pelo ácido clorídrico. Saindo do estômago, nos deparamos com o intestino delgado. O intestino delgado é um tubo contorcido de 3 a 5 metros de comprimento que se acomoda dentro da cavidade abdominal, dobrando-se várias vezes e formando uma série de curvas denominadas de alças intestinais. Dentro dele, o alimento é impulsionado por meio de movimentos peristálticos. O intestino delgado é o órgão responsável por parte da digestão dos alimentos e pela maior parte, aproximadamente 90%, da absorção dos nutrientes. Sua mucosa é cheia de pregas circulares e aumenta a superfície de absorção. Ele está dividido em 3 partes, como podemos ver aqui na imagem. O intestino delgado ele vai se subdividir em duodeno, jejunum e íleo. Então, falando aqui da primeira porção, que é o duodeno. O duodeno é a primeira porção com aproximadamente 25 centímetros de comprimento. É ele que recebe o quimo vindo do estômago através do píloro e é por ele que as secreções produzidas pelo pâncreas e pelo fígado penetram nos intestinos. Isso ocorre através de um orifício dotado de esfíncter, a papila duodenal maior, onde desembocam os ductos pancreáticos e biliares. E por último, vamos ter as porções chamadas de jejunum e íleo. O jejunum é porção intestinal que vem logo depois do duodeno e é muito importante na absorção dos nutrientes. E o íleo, porção mais distal, que termina na primeira porção do intestino grosso. No intestino delgado, o quimo se mistura com substâncias secretadas pelo fígado e também pelo pâncreas e pelas próprias células da parede do intestino. Secreções essas que realizam ou ajudam a realizar a digestão mais completa dos nutrientes. E para finalizar, vamos falar agora das secreções digestivas. No intestino delgado ocorrem 2 tipos de secreções digestivas. Uma que é proveniente dos órgãos anexos, que é as digestivas hepáticas e pancreáticas, e uma que é proveniente do próprio intestino delgado. Falando das secreções digestivas hepáticas e pancreáticas, a dos órgãos anexos, temos como órgão secretor o fígado, que vai secretar a bile, que vai ter uma função de auxiliar na digestão das gorduras. Temos o pâncreas aí secretando vários compostos, como bicarbonato de sódio, tripsina, amilase,
pancreática, a nuclease e a lipase pancreática. Lembrando que o bicarbonato de sódio ele é um dos muito importante secreção do pâncreas, porque é ele que reduz a acidez que vem do estômago para que não haja nenhuma queima do intestino delgado nem do intestino grosso. Então ele vai reduzir a acidez que vem junto com o quimo. O quimo vai ser toda aquela pasta de alimento digerido lá no estômago, então ele vem muito ácido. Então o bicarbonato de sódio serve para reduzir essa acidez. Temos a amilase pancreática, que vai aí fazer ou finalizar, né, a digestão do amido. Para quem não está lembrado, a gente sabe que o amido ele começa a ser digerido lá na região oral, lá na boca, né, pelas amilases salivar. Então, ele é finalizado agora no intestino delgado pelas amilases pancreáticas. E temos também a secreção digestiva do intestino delgado, que destaco aqui a maltase, né, que vai fazer aí ou vai digerir os açúcares dos cereais, assim como a sacarose, os açúcares da cana, a lactase, os açúcares do leite. E assim a gente finaliza essa segunda parte e na próxima aula iremos ver o intestino grosso e suas porções e finalizando com os órgãos anexos.